Importante no diálogo com os filhos é sempre dar respostas claras, diretas, objetivas, mas para que isso aconteça é preciso que nós primeiro criar uma sinergia na conversa. Né? Então o pai vai contar alguma situação dele, vai permitir que o jovem também fale, né? Como se fosse um interlocutor e vai acontecer uma troca aí. Porque senão só o pai falar, não vai acontecer isso e vai chegar depois no consultório e o pai vai dizer, tá, mas por que ele não me falou isso? Porque o senhor não permitiu que ele falasse. Quando ele chegou da escola, recebi uma ligação da escola, deu uma briga aqui, o seu filho estava envolvido. Quando ele chega em casa, o pai já disse, não, mas tu não estava junto. O que ele vai responder para o pai? Não estava. Porque o pai não permitiu que ele colocasse o seu fato, o seu acontecimento. Né? Foi dado a resposta para ele. E esse é um grande problema. Nós não podemos colocar a resposta que a gente quer no nosso filho. Depois de um certo tempo, a gente observa, né? E o pai diz, mas eu não conheço esse guri. Sim, faz muito tempo que ele está assim, só que tu não estava permitindo que ele se expressasse. Para resumir, assim, ele diz que a ocasião faz o ladrão. Né? A ocasião não faz o ladrão, ela revela. Se nós não permitirmos que o nosso filho se revele, nós não vamos saber quem está dentro de casa conosco. Em 2006, foi feita uma pesquisa que 1% das crianças com menos de 10 anos haviam experimentado álcool. Esse estudo foi replicado em 2012 e nós já passamos de 4% com menos de 10 anos experimentando álcool. Então está cada vez mais importante nós trabalhar com os pais e desenvolver com eles, né, formas de acessar o jovem, formas de conversar com a criança. O pai imagina que sentar com um filho depois do jantar, falar durante 40 minutos e ele fica assim, ufa, fiz a minha parte, meu filho está livre, né, das drogas e tal. E a criança está ali louca para que a conversa acabe, ela quer ir brincar, ela quer fazer outra coisa, né, não suporta aquele papo que só uma pessoa fala. Então precisa aprender que a conversa tem que ter sinergia, tem que ver, né, conexão entre as duas pessoas e principalmente, né, respostas diretas e claras que a criança, que o adolescente consiga captar. Né? Então a gente está vendo que o pai não consegue conversar. Outro fator importante, né, o pai bebe dentro de casa e vai sugerir que o filho não beba. Então, prestar atenção para não deixar copos com bebida, não sugerir que a criança tome aquela espuminha da cerveja. Nós temos que estar atento a isso, porque o que nós precisamos neste momento é fazer com que o jovem experimente mais tarde. Certo? Quando ele experimentar mais tarde, né, até porque no álcool ou no cigarro, né, tem ali um rótulo que explica bem direitinho, né, 18 anos a idade mínima para consumo. Né? E a gente está vendo o jovem chegando para tratamento com 15 anos, com 16 anos, e aí ele já experimentou outras substâncias. Né? Então está cada vez mais importante a gente aprender a falar de uma forma direta, de uma forma tranquila, mas que a gente consiga conectar com a pessoa que nós estamos conversando. Quando nós falamos de prevenção ao uso de drogas, acompanhamento do jovem e tal, a gente precisa perceber que na adolescência, né, quando ele sai ali da segunda infância, entra na adolescência, nós precisamos estar muito atentos porque as coisas mudam muito. Tá? Um jovem, por exemplo, na segunda-feira ele começa a namorar, na terça ele experimenta álcool, um cigarro, na quarta ele se separa, na quinta ele conhece outra pessoa, na sexta ele está sozinho de novo, e se o pai apenas acompanha ele semanalmente, com as suas conversas e tal, ele não vai conseguir perceber que essas mudanças acontecem e acontecem muito rápidas. Quando ele perceber, o jovem já está usando droga, já está usando álcool, já está usando maconha, às vezes há anos. Né? Uma pergunta muito comum que eu faço, né? Quanto tempo teu filho usa? Aí ele me responde 3 meses. Mas eu já havia conversado com um jovem e ele me diz, eu sou há 3 anos. Então é muito pouco o que o pai consegue perceber porque não percebe os sinais que ele deixa. Por exemplo, olho vermelho, chega em casa e vai direto para o quarto, começa a sumir alguma coisa dentro de casa, aparece coisa estranha, né? O papai achou o pacotinho aquele de Kulumi, e é de um colega, é de um amigo, não é dele. Né? Então a gente precisa estar muito atento a essas mudanças, qualquer tipo de mudança muito brusca, né? Porque senão o nosso jovem vai acabar nos escapando e enquanto ele estiver experimentando, a gente tem como conseguir, né, colocar aí uma rede de proteção nele e impedir que ele caia. Quando ele já experimentou outras drogas, vai ficando cada vez mais difícil o tratamento, nós estamos hoje com muita dificuldade. A tamanha agressividade das drogas. Só para deixar um exemplo, né, a maconha dos anos 80, ela tinha o THC, né, que é o agente que
que dá lá a chapação, que deixa a pessoa legal, né, era 0,5. Hoje nós estamos falando de um THC 43. Né? Então não tem nada a ver aquela maconha lá do Paz e Amor com a maconha que foi geneticamente modificada, hoje está na mão do nosso jovem. Por isso é tão importante a gente ficar esperto para prevenir, para tentar fazer com que ele não chegue até lá.